Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Este terceiro domingo do mês de fevereiro de 2025, 16 de fevereiro de 2025. A passagem da epístola que há pouco nós temos lido, 1 aos Coríntios capítulo 15, especificamente no versículo 14, onde Paulo diz: esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Sempre tenho dito, compartilho com vocês também todos o que professores no seminário sempre afirmavam. O problema das pessoas não é que elas têm alguma coisa contra Deus, não? Porque falar em Deus, nós sabemos que todo mundo fala ao nosso redor Deus e deixam à solta as suas elucubrações mentais e imaginam um Deus formado de acordo com as suas ideias. Essa palavra de Deus nos diz que o homem não conheceria Deus se o próprio Deus não tivesse se manifestado em carne. E é por isso que lá na primeira epístola de João nós encontramos: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, esse tem também o Pai. E nós passamos por alto essas passagens, porque volta e meia nos separamos com alguém que pertence a um grupo religioso, pode ser um parente, pode ser um amigo, um vizinho, né? Três grandes seitas criadas no século XIX nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foram criadas essas três grandes seitas, criadas pela maçonaria norte-americana. Os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As Testemunhas de Jeová, que se chamavam no início Estudantes das Escrituras. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, mas as três falam em Jesus? Sim, mencionar Jesus não significa que seja o Jesus bíblico. Quem é o Jesus dos Mormons? O Jesus dos Mormons é filho de Maria. Então está certo, filho de Maria. Sim, mas com quem? Com Adão, o marido de Eva, que virou Deus e veio e teve relações com Maria, e aí nasceu Jesus. Pois é, o próprio Senhor Jesus disse claramente, apareceriam falsos cristos. Esse aí é um falso Cristo. E tanto para as testemunhas como para os adventistas, quem é Jesus? É Miguel. Não, mas Miguel não é anjo, arcanjo. Pois é. Mas o que aconteceu? É um espírito que se apresentou como se fosse homem e fez acreditar todo mundo, e depois de cumprir o seu teatro, ele simplesmente volta ao seu lado espiritual, e por isso que ninguém encontrou o corpo. Ressuscitou. Pergunta: esse é o Cristo verdadeiro? Não. O grande problema do ser humano não é
Deus, uma ideia de Deus. O grande problema do ser humano é Jesus. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra de tropeço. Quem crê nele está salvo. E os que não aceitam, não vão aceitar de maneira alguma. E aí rejeitam não só o seu nascimento virginal, pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria, mas também rejeitam o seu padecimento. Tem alguns descerebrados por aí que dizem, não, ele falou com algum dos seus discípulos e um dos seus discípulos tomou o lugar dele. E ele continuou vivo. E aí ele teve esposas, filhos, filhas. De onde tiram essas barbaridades? São inimigos de Cristo. Aí tem religiões. Pastor, eu já tenho ouvido que os muçulmanos falam de Jesus. Vejamos quem é esse Jesus. É a mesma coisa. Que eles chamam de Isa. Isa. Mas eu já ouvi que os muçulmanos também acreditam que ele vai voltar. Sim, eles têm essa crença, que um dia Isa vai voltar ao mundo. E eles estão esperando que ele volte. Pastor, então é a mesma coisa que nós estamos esperando que o Senhor Jesus volte. Não tem nada a ver. Porque esse Isa, ele simplesmente pregou, e como o povo aí ao seu redor não aceitou a mensagem que ele pregava era o islamismo. Peraí, islamismo 6 séculos antes do islamismo. Sim, o Isa era pregador do islamismo. É isso que eles acreditam. E tem muito retardado dentro das igrejas cristãs que dizem, não, os muçulmanos são bem parecidos com a gente, é a religião da paz. A ressurreição do Senhor Jesus é o X da questão. Bem claramente Paulo nos coloca, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e a vossa fé é vã. A ressurreição é o coração do Evangelho, o âmago do Evangelho, o centro do Evangelho é a ressurreição. Paulo começa nos primeiros versículos aí do capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho sem a ressurreição seria uma pregação vazia, seria uma pregação vã. Cristo não teria vencido a morte e nós continuaríamos nos nossos pecados. Lá em Romanos 4:25 está bem claro, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Por nossos pecados foi entregue.
É isso aquilo que o apóstolo Pedro ensina. Fostes comprados. A gente lê isso e ninguém se revolta. Por que teria que se revoltar? Ninguém reage. Quando a Bíblia diz fostes comprados, nos está tratando de quê? De objetos. Você compra um objeto. Não, mas nós somos pessoas. Então você é um escravo. Você foi comprado. São essas fichas que tem que começar a cair. E a palavra de Deus nos diz que nós éramos prisioneiros, escravizados pelo diabo. Mas Deus teve misericórdia e enviou seu Filho para resgatar. Só que para que esse resgate acontecesse, ele tinha que derramar o seu sangue, para pagar com o seu sangue, não ao diabo, pagar ao próprio Deus. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, está escrito lá em Isaías. Então, tem outros descerebrados aí que colocam no YouTube uns vídeos feitos, em que o Senhor Jesus está fazendo uma queda de braço com Satanás pelas almas humanas. O Senhor Jesus não veio pagar nada a Satanás. O Senhor Jesus veio pagar ao próprio Deus, porque cada um desses escravizados pelo Satanás estava já condenado desde Adão e Eva. A raça humana foi condenada, e dessa escravidão nesse mundo tenebroso, o Senhor Jesus veio e nos resgatou e nos comprou com o seu sangue. Nós não fomos comprados com ouro ou prata, como diz Pedro, mas com o precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue do Senhor Jesus. Então, sem a ressurreição, o cristianismo nem existiria. Para começar por aí, os judeus eram os principais inimigos do caminho. Se nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que não era conhecido como cristianismo. Vamos ver em Atos 9:2. E pediu-lhe cartas, isto é, Saulo de Tarso, pediu cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns de aquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aí no original diz, daquela seita do caminho. Porque eram judeus que estavam seguindo os ensinamentos do Messias, de Jesus. Eram conhecidos como os do caminho. Atos 19:9, onde está escrito: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um homem chamado Tirano. Novamente, o caminho. Versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. As escrituras não chamam de cristianismo, isso é depois, Era sempre o caminho. Capítulo 22 de Atos, versículo 4. Paulo se referindo como ele perseguia a igreja. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres.
capítulo 24 de Atos, versículo 14. Mas confesso-te, isto é Paulo perante Félix, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, conforme aquele caminho. No versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lícias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. A palavra de Deus chamava, o cristianismo chamava de caminho. E os judeus eram os seus principais inimigos. Porém, o que aconteceu? Vamos para Mateus 28. Mateus capítulo 28. A ressurreição do Senhor Jesus, é o capítulo 28. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Peraí, mas o sepulcro estava guardado por soldados romanos. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, soldados romanos, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ficaram paralisados diante da presença desse anjo. O que aconteceu? O Senhor Jesus ressuscitou. Os guardas ficaram estáticos, sem poder se mexer. As mulheres chegam, e aí elas avisam aos apóstolos: olha, o Senhor Jesus ressuscitou. E o versículo 11: e quando iam, eis que alguns da guarda, aqueles que haviam ficado paralisados, já conseguiram se mexer, e alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E por que eles não foram se reportar com os seus superiores? Porque eles sabiam o que aconteceria se fossem se reportar com seus superiores. E congregados eles, quem eles? Os principais dos sacerdotes, a casta política, a casta que governava debaixo da bota de Roma, mas governava o povo. Eles se reuniram com os anciãos e, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, furtaram o corpo. Uma narrativa assim ridícula. Nós somos soldados, estávamos de guarda, mas a gente pegou no sono, e aí quando a gente estava dormindo, os discípulos do Nazareno vieram e levaram o corpo. Versículo 14: e se isto chegar ao ouvido pelo presidente, esse tal de presidente aqui é o governador daquela região, que era o Pôncio Pilatos, uma maravilha de pessoa. Se isto chegar ao ouvido de Pôncio Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, essa narrativa que os apóstolos vieram, corajosos esses apóstolos, barbaridade, enfrentar romanos armados até os dentes, pescadores lá da Galileia, corajosos. O mais corajoso dele, Pedro, né? Quando lá dentro uma mulher disse: não, tu estavas com ele, e ele negou. Não. Coragem do Pedro, né? Lembra? Como é que esses homens corajosos, que estavam com as portas trancadas por medo dos judeus, está escrito, iam ter coragem de enfrentar soldados romanos que não teriam nenhum empecilho em cortar as cabeças dele na hora, se eles aparecessem aí no sepulcro? O Senhor Jesus ressuscitou. A narrativa judaica é completamente estapafúrdia. Atos, capítulo 12, versículos 1 ao 19. Não vou ler, mas aí no versículos 1 ao 19 nos fala de como Pedro estava preso. E estando ele lá na prisão, tinha guardas. O mesmo tipo de guardas, eram soldados romanos. Tinha os guardas que estavam cuidando para que ele não escapasse ou fosse libertado, né, pelos outros colegas dele. O que aconteceu? Veio um anjo, as portas foram abertas, nenhum soldado percebeu. O anjo acorda Pedro, os grilhões caem das mãos, dos pés, e o anjo disse: segue-me. E o Pedro seguiu pensando que estava vendo uma visão, uma coisa assim. Foi no meio da noite. O que acontece? Versículo 18: sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria feito de Pedro. O que aconteceu com o tal de Pedro, que está aqui? Não está mais. Ficaram todos em polvorosa, porque eles sabiam muito bem o que ia acontecer. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, partindo da Judeia, e partiu da Judeia para Cesareia e ficou lá. Era isso que acontecia até hoje, né? Hoje no exército brasileiro um pouco mais de leve. Eu já tive amigos que estavam servindo no exército, né? Não eram soldadinhos, era oficial na época, tenente, e ficou preso. Por quê? Porque deu uma escorregada. Ele estava de guarda, não sei o quê, encarregado, né, da guarda, e ele dormiu. E aí chegou um maior patente do que ele, e aí não tem conversa, né? Mas na época dos romanos era morte na hora, né? Não cumpriu o seu papel, morte. Por isso que essa narrativa, vieram os seus discípulos e roubaram o corpo, é mentira que ressuscitou, não ressuscitou, eles roubaram o corpo, ele não tem pé nem cabeça, não se sustenta com a própria história, né? A ressurreição é a base da fé cristã, né? Nós estamos aí em Coríntios 15,
versículos 12 ao 19 nos mostra isso claramente, né? O apóstolo também lá menciona as testemunhas, houve testemunhas, né? Não só entre os seguidores, mas também fora. Isso foi conhecido, né? Todos sabiam o que tinha acontecido, toda a cidade de Jerusalém, né? Cristo, né, ressuscitou, e a primícia dos que dormem. Ele é vitorioso sobre a morte, né? Cristo ressuscitou para nossa justificação, e principalmente aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 em diante. Não quero pôr em irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Qual é essa esperança? Se nós abordamos essa questão, muitas pessoas ao nosso redor, elas acreditam, elas têm essa certeza que é só esta vida e acabou, não existe mais nada. E algum que outro por aí vai ter uma ideia de não, mas a alma sai e aí volta a ser reencarnada, são os tais dos espíritas. Nenhum deles acredita na ressurreição. Somente os cristãos confessamos: creio na ressurreição do corpo, a ressurreição da carne, né? Nós cremos isso. O resto não tem essa esperança. Os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Não estão dormindo aí não, no cemitério. As almas deixam a terra e vão com o Senhor, e um dia, quando Ele voltar, Ele os tornará a trazer com Ele. É o que está escrito. Dissemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com voz de trombeta, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse consolo, esse conforto da igreja cristã, né? Isto é o que nós encontramos em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Em qualquer momento o Senhor vai voltar. E aí entra a grandíssima divisão na igreja cristã. Isso vai ser antes dos 7 anos de tribulação, isso vai ser na metade da tribulação, ou isso vai ser só lá no final da tribulação. Se alguém me perguntar: pastor, qual é a sua posição? Não sei. Não sei. Pessoalmente, já estudei. Isso, como cristão, me interessa muitíssimo. Me conforta as palavras que nós encontramos em Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 5:9. Não estamos destinados para a ira.
isso só pode significar que antes que comece, a igreja vai ser arrebatada, como diz aqui em Tessalonicenses. E se não? E se não? Se prepare. Devemos esperar pelo melhor? Sim, amém. E se preparar para o pior? Mas a grande questão para nós cristãos é a nossa fé que vence o mundo. E a nossa fé é que o Senhor Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez carne, cresceu, começou seu ministério, durante 3 anos pregou ao povo escolhido. Os céus não o receberam, mas aos que o receberam, aos que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o Senhor Jesus entregou a sua vida, derramou seu sangue para que os nossos pecados, todos os nossos pecados, fossem perdoados diante de Deus. Por isso a palavra de Deus coloca Jesus Cristo, justiça nossa. Ou seja, estamos justificados. E o que resta para cada cristão aqui nesse mundo é um caminho de santificação. Separar-se daquilo que Deus abomina, que Deus detesta. Separar-se de tudo isso. Então, esse preparar-se que eu falo também envolve principalmente a santificação. Santifique-se. Coloque em ordem a sua vida, santifique-se. Esse é o primeiro ponto de preparar-se. O Senhor Jesus ressuscitou para que a nossa justificação estivesse, nossa salvação estivesse garantida. Nós já temos essa garantia. Nós temos essa garantia. Por isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 10. Está escrito o seguinte: a saber, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crê, confessa ao Senhor Jesus e crê que o Senhor Jesus não ficou enterrado para sempre, mas ressuscitou ao terceiro dia, você está salvo. Mas o que tenho que fazer? Nada, só crer isso, porque a palavra de Deus confirma isso. Não há nada que nós possamos fazer. A salvação é pela fé. Fé em quê? Fé em que Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por nossos pecados. Fé em que Ele ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. Que Deus nos dê maior compreensão de tudo isso e nos prepare para que cada um esteja pronto ao encontro com Ele. Amém. Amém. E em nós Deus, o